Olá, a graça e a paz do Senhor Jesus, Deus te abençoe. Tudo bem? Estamos novamente aqui na segunda parte da lição 4 do Conecta 2. Essa segunda parte é a sequência. Nós estamos falando sobre a vida relacional, da família de Jacó, e agora já estamos ali em José, daquilo que aconteceu no formato de família, correto? Esses fatos que nós estamos estudando e meditando, que isso é importante, aquilo que nós estudamos, nós vamos meditando no decorrer do intervalo de uma aula para outra, é justamente para nós inserirmos a lição. Ela tem que nos ensinar algo para que faça parte da nossa vida. Ela pode até não gerar uma mudança, uma vez que eu já tenho aquele pensamento comigo. Então ela vem só para, vamos dizer assim, para reforçar. Mas quando a lição fala algo comigo que eu não tenho aquele comportamento esperado, é aí que Deus quer trabalhar, tá? E nós temos aqui essa situação de vida de Jacó e José, para que nós venhamos nos espelhar, sararmos, sermos curados para amanhã. Amanhã, no futuro, nós temos esse argumento bíblico para a vida de outras pessoas, porque nós estamos vendo aqui um desajuste familiar, o qual gerou uma situação problema, uma maneira de criar filhos que gerou uma situação problema, ok? Nós estamos aqui agora, lá no finalzinho da página 45, acusações falsas e tentações. José, perceba só, José ele era escravo. Então, enquanto escravo, as pessoas superiores a ele tratavam ele como tal. Então, o que aconteceu? A mulher de Potifar seduziu ele. Para e pense, um homem escravo, ele não quis, ele correu, mas ela fez o contrário, a rejeição a fez mentir, dizendo que ele que havia provocado, seduzido, tentado. Ninguém acreditou em José, ninguém, e José foi para a prisão. Quando José foi para a prisão, nós podemos acompanhar aqui esses relatos que aconteceram na página 46, agora eu queria que você acompanhasse aqui. Observa, havia uma autoridade sobre José. Essa autoridade, ela passou a ter o domínio, ainda que seja uma mulher, que fosse da maneira dela, E essa autoridade, ela aconteceu da forma de abuso, gerou uma injustiça que José não tinha culpa. Essa injustiça, ela poderia trazer para José, já preso, raiva, baixa estima. Ele deveria ser um murmurador, ficar questionando com o próprio Deus, porque a Bíblia fala que Deus estava com José. E aí eu fico pensando, na hora que dá aquelas coisas erradas na vida da gente, a gente pergunta onde Deus estava, sobretudo aquilo que nós somos inocentes, sobretudo aquilo que nós não temos nada a ver. Eu tenho certeza que isso em algumas situações já aconteceu com você, aconteceu comigo. Mas a palavra do Senhor diz que José, não por ele, agora que eu quero que você preste atenção, não por ele, mas pela fé, ele conheceu o Senhor de uma forma diferente. A fé foi o remédio dele. É porque assim, ele já havia conhecido o Senhor em situações a qual ele era favorável, você lembra? Era o garotão, era o filho querido. Agora ele está sendo confrontado, e não é a primeira vez. Os irmãos já tinham causado injustiça, jogaram ele em buraco, vendeu ele como escravo. Agora que ele começa a dar uma subidinha, ele vai cair. E quando isso ocorre nas nossas vidas, nós somos acusados, humilhados, nós começamos a planejar uma espécie de troco. E esse troco é como se nós estivéssemos com as mãos já cheias de pedras para atacar
situações semelhantes ou qualquer outra pessoa. A gente passa a não confiar nos outros, a gente tem aquele pensamento assim: eu vou mudar, mas eu vou mudar de forma agressiva. Quando alguém aproximar de mim, eu não vou ser mais bobo e tal. E não, José, lá na prisão, ele quis esquecer essas coisas. Claro que evidentemente que as pessoas que estavam na prisão com ele já sabiam da história, e conhecendo José lá, sabia que ele era inocente, e ele permaneceu ali como prisioneiro, levando o seu pensamento ao Senhor. E aconteceu algo muito interessante, por isso que eu preciso fazer uma ponte, para que nós possamos entender o que promoveu José, porque José passou de escravo a governador do Egito. Então essa ponte que eu quero fazer rapidamente, para nós darmos sequências aqui, é que entre nós, há alguns alunos que podem chegar nesse ponto e não ter o conhecimento da história de Jacó e José do Egito, ao ponto de ter o discernimento. José revelou o sonho do padeiro e o copeiro, pessoas que estavam com ele presas ali na prisão. Quando eles foram libertos, um deles morreu e o outro que foi levantado, houve uma situação que o faraó teve um sonho, e esse sonho que o faraó teve, o copeiro foi lá e disse para o faraó que José tinha revelação de sonhos. José revelou o sonho de faraó de uma forma de inteligência, e chamou a atenção da inteligência, chamou a atenção tanto que José foi inteligente, e a palavra do Senhor diz que faraó levantou José como governador do Egito. Então essa é a ponte para você entender: de escravo, retirou ele, naquele momento de inteligência que ele saiu, eles lembravam que aquele homem foi preso injustamente, que esteve ali e que agora tem uma autoridade. Ele poderia usar dessa autoridade agora que ele passou a ser maior do que Potifar e usar de dar o troco para aquelas pessoas, mas ele não fez isso, e isso é essencial no processo educacional dele, porque os irmãos dele vão chegar agora. Então, a mesma forma que ele não agiu com os seus adversários, isso segundo o coração de Deus nele, agora nós vamos ver, e eu queria que você acompanhasse. José agora, ele vai testar os seus irmãos, tá? Chegou os irmãos, enfrentando conflitos do passado, mas eu quero citar uma frase de Paulo Freire. Eu não concordo com tudo que Paulo Freire escreveu, mas há algo que ele escreveu que me chamou muita atenção. Ele diz assim, preste bastante atenção, o pastor já comentou isso em algumas vezes. Paulo Freire fala assim, que quando a pessoa é oprimida, sofre opressões, o sonho dele, se a educação, seja educação religiosa, educação de casa, os pais, o meio profissional, não libertar ele daquilo que ele foi oprimido lá atrás, daquilo que foi abusado, fizeram com ele, Paulo Freire fala assim, que se a educação não libertar o oprimido, o sonho do oprimido sempre vai ser de um dia ser opressor. Um dia ele quer estar no lugar daquele que foi o oprimiu. Isso, amada igreja, justifica, não explica, desculpe, explica, mas não justifica. O comportamento de pessoas que são abusadas na infância, lamentavelmente, estatisticamente é comprovado que muitas pessoas que são pedófilos foram pessoas que receberam abuso, lamentavelmente. Então a educação que ele teve não foi libertadora daquele sentimento. Pessoas que tiveram um relacionamento, um namoro, que não foram bem sucedidos, leva isso para o outro relacionamento. Aí aquilo que ela sofreu no primeiro relacionamento, agora ela quer, ou seja, o que ela foi oprimida, agora que ela vai ser opressora.
Isso acontece em relacionamentos de amizade, de patrão e empregado, tá? Líder e liderado, uma pessoa que teve um líder que foi abusivo, um pastor que foi indelicado, injusto. Lá, quando essa pessoa tem uma oportunidade de liderança, ela passa a ser uma opressora. Ela vai ser, quando a primeira oportunidade que ela tem, ela vai ser pior do que o seu próprio opressor, entendeu? Então há de se tomar cuidado com muito isso. Não aconteceu isso com José, nós sabemos, e vamos seguir aqui. Estamos, lá na página 46, passando para a página 47, eu fiz essa ponte com você, e vamos seguir. O que acontece na nossa caminhada dentro da igreja? Quando nós estamos com amigos, que nós trazemos eles para a igreja, ou alguém que nós conhecemos na igreja, e que nós fazemos laços de amizade, ou que nós vamos ter um culto doméstico numa casa e participando, nessa amizade nós somos confrontados às vezes com histórias dessas pessoas semelhantes às nossas. Esse é o momento de nós aconselharmos. Então, se nós temos o coração liberto e livre, no discipulado, o livro fala que isso pode acontecer. Aqui na página 47 fala que nós somos tentados a dar opiniões baseadas naquilo que aconteceu conosco. Então esse é o momento, nós temos uma resposta de quem foi verdadeiramente liberto, que faz parte do passado. Eu posso até contar, eu posso lidar com aquilo, eu posso falar sobre o que aconteceu comigo de uma forma muito natural. Essa é a verdadeira libertação, é quando nós conseguimos falar para outras pessoas o mal que aconteceu conosco. Isso é libertação e cura também. Bom, dando sequência, eu queria que você estivesse comigo na página 48, por favor. Lá no alto da página 48, bem no primeiro parágrafo, um autor chamado Max Lucado, ele traz o seguinte questionamento. Ele aconselha sabiamente que nos momentos de confronto e necessidade de perdão, nós precisamos aprofundar o perdão para mudar a história da família, nosso futuro. O futuro não precisa repetir o passado. É preciso decidir que os abusos, a ira, o abandono, o ódio, o ressentimento, a amargura, o bullying, termina com a gente. Aquilo lá termina, ele não pode seguir conosco para uma próxima geração, para a nossa família adiante. Nós podemos contar, mas contar com libertação. Já pensou se eu for contar assim, e quando aquela pessoa fez isso comigo, se fosse hoje eu pegava e tal? Isso não é libertação, não é cura. A pessoa que está ouvindo isso de você, se for uma pessoa abaixo de você, o qual você tem autoridade, a exemplo, os filhos, vai achar que aquilo é correto, tá? Nos dias de hoje, eu conheço filhos que vingaram os pais, parecendo coisa de novela, porque o pai contou tanta coisa durante a vida sobre alguém do passado, que depois o filho foi lá, bateu, tirou satisfação, roubou, aquelas coisas que acontecem em novela, vai lá, namora com a menina, tudo mais, tal, em vingança, tal. É justamente isso. Acabou que o pai levou o sentimento para o coração do filho. Nós não podemos reproduzir. E aqui na página 48 fala exatamente isso, que José, ele não reproduziu, nem nos seus relacionamentos futuros, na sua liderança, aquilo que aconteceu com ele lá. E as pessoas que estavam com ele sabiam que a forma que ele chegou no Egito, o que os irmãos fizeram com ele contava isso já abertamente. Ele não foi lá, ele tinha poder, ele não foi lá pesquisar, saber como é que estava vivendo a família. Ele decidiu esquecer, ele decidiu ser sarado, teve a sua família. Aqui fala que ele colocou o nome no seu filho, justamente porque ele esqueceu,
daquilo que aconteceu no passado. O filho dele, que ele colocou o nome Manassés, que disse, né, que agora já as coisas já ficaram para lá, e José decidiu fazer dessa forma. Mas o que acontece dentro do plano do Senhor? A palavra do Senhor diz que, como José foi muito inteligente, guardou nos celeiros comida, e isso acabou que os irmãos dele vieram atrás dele, e ele reconheceu. Então teve um certo momento que ele teve uma ira, ele armou uma situação, mas logo passou. Ele estava mais interessado em saber como que estava o pai e seu irmão Benjamim, que foi aquele que ficou no lugar de José, que era o mais novo, né? O caçula. E foi aonde ele recebeu bem, levou comida, tudo mais, mas ele não teve nenhuma ação de mal contra os irmãos. Fez com que o pai dele viesse, recebeu eles, sarou aquilo no seu coração. A Bíblia relata só o momento da artimanha ali que ele fez até o pai dele chegar, mas não houve, ele não escravizou os seus irmãos, e ele tinha poder para isso. Ou seja, aquilo já estava completamente sarado no coração de José. Os abusos, as injustiças, elas não foram devolvidas, não foram transferidas, seja para aqueles que eram adversários e seja para qualquer outra pessoa. Tem uma frase dentro da psicologia, já virou meme, toda vez que as pessoas vão estudar dentro da psicologia, escuta isso, né? Que se você não sarar das feridas, né, daqueles que te enfincaram a faca, se você não sarar disso, você vai ficar derramando sangue na vida das outras pessoas que não tem nada a ver com isso. Entende? Quem te machucou, às vezes nem está aqui mais, e você fica derramando sangue, mostrando a ferida, derramando sangue. E isso na visão cristã, estou falando isso só na visão cristã, nós estamos falando da visão cristã. A visão cristã é perdão, é renúncia, é libertação. A visão cristã não é humana. Humano você não perdoa. Humano você vai ficar com a ira, a raiva lá e não vai conseguir. Você não vai conseguir ajudar outras pessoas também. Na hora que a pessoa pensa, uma pessoa, um homem ou uma mulher traído no seu relacionamento, vem para a igreja, passa-se um tempo, vai ter uma amizade, aquela pessoa vai abrir o coração, vai falar assim: olha, infelizmente eu fui traído e tudo mais. Uma pessoa não curada, não sarada, ela vai falar horrores para essa pessoa. Ela não vai trazer uma palavra de cura, uma palavra de libertação, ou seja, ela está transferindo aquilo que aconteceu. Por isso que os líderes têm que ser líderes sarados, líderes curados, transformados. Não só líderes, um irmão que nem é líder, mas faz amizade com outra pessoa e de repente a pessoa abre o coração para ele. Ali há uma autoridade agora de Deus, né, usando aquela pessoa sobre a vida do menor, que está não menor no sentido espiritualmente falando, mas que está ali agora para baixo. Então aquele que já passou por uma experiência, ele pode até falar do que aconteceu com ele, mas para ajudar, para pegar, para aconselhar, né? Não para colocar mais fogo, né, na fogueira. Eu vejo pessoas que o casamento delas não deram certo, e quando ela vai falar de casamento com outra pessoa, misericórdia, ela quer até tirar a pessoa de ideia, né? Isso porque não foi sarado, não foi curado. Romanos 12:2 fala que nós devemos mudar, e essa mudança, ela vem da nossa mente, do nosso coração, vem pela ação do Espírito Santo. Essa é a importância de cristãos buscar a renovação pelo Espírito Santo. As pessoas têm uma transformação quando chega até o Senhor pela salvação, mas quando os sentimentos continuam sendo os mesmos, porque Paulo não estava falando para novo convertido, não. Paulo estava falando para quem estava na igreja: olha, vocês têm que renovar a sua mente, tem que renovar, não pode pensar dessa forma. E essa renovação, ela é justamente para a gente experimentar o melhor de Deus. É tão bom quando a gente é liberto de uma coisa que vem nos oprimindo, os fardos que ficam nas nossas costas, né? Por isso que o Senhor fala: me dá os fardos aí. E José resolveu dar os fardos. José decidiu isso, né? E até mesmo no momento que ele foi confrontado
da sua dor com os irmãos, e ele foi verdadeiro. Ele não usou de poder. E eu fico pensando, se eu ou você, nós estivéssemos no lugar de José. Eu quero comentar com você a conclusão agora, na página 49, já estamos terminando, ficou menos para essa segunda parte, nós não poderíamos fazer uma parte tão grande, né? E eu quero aconselhar você a não deixar de assistir, porque o que o pastor está dizendo, a lição está dizendo, o Espírito Santo está dizendo, é para trabalhar conosco. A palavra fala que nós precisamos ruminar. Ruminar é o processo digestivo, né? Da vaca, do boi, que são os animais ruminantes, cavalo. O capim vai, ele volta. Aquele alimento, ele fica dando voltas em nós, e nós ficamos lembrando dele. Conclusão, página 49, acompanhe com o pastor. A história de José nos convida a examinar as relações mais importantes que estabelecemos nas nossas vidas, né? Que dores, traumas, marcas devem ainda ser tratadas na nossa vida. Quais são, desculpe, é um ponto de interrogação. Quais são as marcas, dores que precisam ser tratadas? Você tem? Eu já fui tratado de várias e estou sendo tratado de algumas ainda. Eu estou colocando algumas coisas a ser tratadas. Claro que elas não são grandes, gigantes, escandalosas, mas é no campo da justiça. Houve alguma coisa de injustiça há muitos anos atrás, e agora eu gostaria de ser honrado com justiça. É um outro campo, é uma outra coisa. Quem me fez mal, meses já estão perdoados, já orei, já esqueci, deixei para lá, né? Agora, graças a Deus, muitas coisas foram tratadas. Aí ele continua: de modo, entre os altos e baixos de José, podem nos ajudar a reconhecer nossas dificuldades e desafios emocionais nos dias de hoje. A lição é para ser transferida para a nossa vida. A lição não é um estudo bíblico para eu saber o que aconteceu lá na família de José, é para me transferir para a minha vida. A cura, ela pode ser gradativa. Eu sei de testemunho de pessoas que foram curadas na conversão. Eu sei de testemunho de pessoas que foram batizadas pelo Espírito Santo, né? Antes do batismo das águas. Eu conheço situações de pessoas que foram transformadas, que ela não sabia nem o que era falar, aceitar Jesus. Ela recebeu o Espírito Santo, foi batizada, e ela sentiu que como se fosse assim: uai, gente, que vida linda, que vida maravilhosa. Eu senti que saiu alguma coisa dentro de mim e tal. E o Senhor pode fazer isso, mas aqui está dizendo que, via de regra, é gradativo. Aquilo vai sendo trabalhado dentro de nós, e pode ser bastante difícil para algumas pessoas, mas o processo de perdão é uma exigência do Evangelho de Cristo. Ele nos comanda isso quando afirma na oração do Pai Nosso: perdoa-nos assim como nós perdoamos. Essa medida entre perdão concedido e perdão recebido é bastante séria e desafiadora. Não podemos ser discípulos e discípulas enquanto nós não parecermos como o mestre, semelhante a ele. Olha, querido, deixa eu te falar uma coisa para você. Uma vez eu estava atendendo uma pessoa em São Paulo, em Piracicaba, uma pessoa excelente, um homem, uma pessoa muito boa. E aí, quando chegou num determinado momento, aí ele falou assim: já me chamaram de pastor, mas não era pastor ainda, era evangelista. Ele falou: pastor, nesse ponto aí, eu quero não me meter, eu não quero conversar, isso é uma coisa minha, é um direito meu. Aí eu falei: sabe o que você está falando? Que você não quer ser tratado, que você não quer ser curado, não quer ser liberto disso, e é justamente aí que o Senhor quer trabalhar. Aí ele quis dizer como se fosse uma coisa que tinha acontecido com ele e que ninguém tinha a ver com isso. Tem a ver sim, Jesus tem a ver com isso. Você é modelo do Senhor Jesus, você é discípulo. E eu perguntei para ele assim: se uma pessoa chegasse perto de você, um amigo, e contasse o mesmo problema que você passou, o que ia acontecer? Ele falou assim: eu fico doido, porque o cara veio falar com uma coisa que, para mim, dele, que aconteceu comigo. Eu falei assim: pois é, isso é prova que não foi curado, isso é prova que não foi tratado. Então, que nós possamos levar dessa lição
José foi uma situação com os irmãos, às vezes a sua é outra. Não tem nada a ver com família, pode ser com o patrão, pode ser com o pai, pode ser com namorada, pode ter sido com um primo, um tio, pode ser com quem for a situação. Se o Senhor está nos falando que nós devemos, você vê alguma coisa acontecer na vida de José? Você viu Deus mimando ele em algum lugar? Chegou a algum lugar que alguém falou para ele que ele era um coitado e que não podia ter feito aquilo com ele? Você vê isso acontecer em algum lugar? Eu não vejo, eu vejo só um cara apanhando e vendo injustiças. Mas esse foi o lidar de Deus, porque ele já tinha maturidade lá atrás para não fazer o que ele tinha feito. Então quando a gente vem para a igreja, isso acontece muito, a gente vem para a igreja, mas a gente continua sendo nós mesmos, e Deus quer tratar conosco, aquelas coisas que nós não sabíamos que éramos errados anteriormente, agora nós devemos o quê? Ser tratados. Se Deus não tivesse tratado com José, quando chegou os irmãos dele lá, capaz que até matava eles, está entendendo? Então ele foi tratado. Bom, vamos lá, estamos encerrando. A santidade, como reafirmamos muitas vezes aqui nesse material, é uma vida de santidade relacional que expressa na forma como vivemos uns com os outros, né, e com outras pessoas. Ou seja, aquelas pessoas poderiam falar que José, apesar de ter acontecido tudo aquilo na vida dele, ele não foi uma pessoa maldosa, ele não foi uma pessoa rancor. O que é que os outros falam ao nosso respeito sobre as nossas curas? Será que alguém fala que você é uma pessoa nervosa por causa de algo do passado? Porque você demonstra isso? Será que alguém fala que você é uma pessoa que ainda tem alguma coisa guardada no seu coração que não foi curada? Essa é a oportunidade que o Senhor está nos dando de sermos curados. E eu vou te falar uma coisa: se tem um remédio bom para curar, é falar sobre o que aconteceu. Falar sobre o que aconteceu. E se você tiver envolvimento, é confessar e arrepender o que aconteceu. Se você é a vítima, é abrir o seu coração e falar da dor que você está sentindo. Tá bom? Eu quero orar com você no encerramento desta lição 4, porque eu tenho certeza que o Espírito Santo tem falado conosco. E agora nós vamos para a quinta, que é dominando as paixões. Esse Conecta, ele é intencional para trabalhar conosco, discípulos, tá? Ele não é um ensinamento bíblico, ele é uma escola de discípulos. E vou te falar, todo momento ele vai trabalhar conosco. Ele vai nos cutucar. Se tiver tudo certo, amém, nós vamos ter aquele entendimento e reforçar aquilo que nós já somos. Somos amorosos, somos sensíveis, somos dedicados, somos servos, somos obedientes. Então está indo de acordo. Confrontou, temos que trabalhar. Vamos orar? Senhor, eu te louvo, Pai, por essa oportunidade que o Senhor está nos dando. Obrigado, Senhor, pela Igreja Metodista, hoje ser instrumento de bênção nas nossas vidas com o Conecta. Obrigado, Senhor, pelo Colégio Episcopal, pelos bispos e bispas, que enxergaram que os discípulos devem ser formados dentro da igreja, curados, sarados, por um meio, por materiais que conta os acontecimentos da Bíblia com seus personagens para trazer para nós. Obrigado, Senhor, por aqueles que trabalharam para a concretização, para a construção desses conteúdos. Que Teu Espírito Santo abra cada dia mais o nosso entendimento e nos revela, Senhor, aquilo que nós precisamos saber para que nós possamos ser transformados e amanhã possamos ajudar outras pessoas, seja como líderes, seja como amigos, seja como pais, seja como patrão ou empregado. Mas quando nós temos a oportunidade de falar do Teu amor transformador às pessoas, Pai, eu oro, Senhor, no nome de Jesus. Amém?
Que o amor do Deus Pai Todo-Poderoso, a graça de Jesus Cristo, nosso Salvador, as doces suaves consolações e a comunhão do Espírito Santo seja com nós que estamos aqui e a todo o povo na face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. Deus te abençoe. Deus te abençoe.